Oi, gente! Pegando o bordão aqui da minha amiga, que já somos amigos, né, Loris? Sim, lógico. Que prazer estar aqui. Um novo projeto aqui. Um projeto maravilhoso. Eu estou adorando. Eu confesso para vocês que é um pouco diferente do que eu estava acostumado a fazer no meu podcast, porque não era cozinhando. Mas o que eu faço de melhor? É cozinhar. Então, vamos lá, vamos vamos juntar as duas coisas. Cozinha, cozinhando. Delícia, né? Uma delícia, uma delícia. E pegando... E eu vou querer saber várias dicas também do nosso arquiteto, que eu estou interessadíssima, mas você sabe por quê, né? Porque eu tô com um projeto lá da Bartz, eu tô achando que é você que vai fazer lá da minha cozinha, viu? E aí, Marcelo, quem que nós vamos entrevistar hoje? Bom, já que ela deu uma pitada já, né? Estamos curiosos, eu fui curioso de saber. Estamos hoje aqui com o nosso arquiteto, um jovem arquiteto, né, o Luxon, que veio lá do sul da Bahia, da cidade de Itabuna. Exatamente. Prazer estar com você, Luxon. O prazer é meu estar aqui com a Bartz, que é uma parceira, né, de tantos anos, tantos projetos. Estou muito feliz em estar aqui dividindo hoje essa cozinha com vocês. A felicidade é nossa, você fala do convite, né? E ainda comendo docinhos, né? Eu vou fazer um brownie pra vocês. Na verdade, eu trouxe ele pronto, mas eu vou incrementar ele aqui com umas amêndoas, um pistache, que eu sei que você gosta, eu já te acompanhei lá no seu Instagram. E uma Carolina de Red Velvet. Que delícia. Acho que vocês vão gostar também. Com certeza. Não existe conversa melhor que se tiver alguma coisa pra comer, né? Exatamente, eu sou a favor disso também. A gente tem que conversar e comer, senão não tem graça. E eu não conheço os teus doces ainda. Não conhece, tem que conhecer a Loris Você vai ter minha opinião sincera sobre Então, eles. por favor. Então, vou começar a preparar aqui pra você. Eu já fui 2 vezes na empresa dela, Essa né? me chama, né? Que ela tem 2 lojas e uma fábrica. Pra isso você não me convida. Não, porque aí você quer comer mais demais, né? Não, mas você está super convidado, Marcelo. Eu geralmente estou mais na loja do Tatuapé, que fica ali na rua Emília Marengo 222, então todos estão convidados. Mas eu aguardo você lá pra gente tomar um café e conhecer o restante. Aqui é só uma amostrinha dos meus doces. E o Luxon, eu vou esperar assim ansiosamente. Com certeza. Porque... Arquitetura, design, culinária tem tudo a ver. Eu acho. É um match perfeito, né? Tudo é criatividade. Então, com certeza, tudo parte daí. A gente precisa planejar, executar, né? E é uma delícia estar aqui com vocês. Exatamente. Luxon, 25 anos apenas. Isso, 25 anos. Jovem garoto, hoje muitas pessoas hoje que têm 25 anos ainda não definiu uma profissão, não definiu um rumo, ainda está indeciso do que vai fazer. Ele com 25 anos já tem tanto tempo. Bagagem, já está internacional. Internacional aí. Eu não tive muita escolha, né? A arquitetura, ela me escolheu. Eu descobri isso na adolescência, mas desde pequeno eu já enlouqueci os meus pais mudando os móveis de lugar. Você brincava no The Sims também ou não? Com certeza. Eu já... minhas brincadeiras de infância eram construções, né? E ambientação, justamente o The Sims. Eu já estava ali brincando de SketchUp e não sabia. Né? Então, com o passar do tempo, inclusive, The Sims foi uma coisa fundamental para mim poder perceber na época. Estalo, né? Isso. Agora a gente entende porque ele fala que a arquitetura escolheu ele, né? Porque desde o início da sua vida, dos seus primeiros passos, vamos dizer assim. Sim. Né? Você já foi para a tendência de criatividade, de querer construir, de querer fazer algo diferente, de mudança, que você comentou com seus pais. Isso. Aposto que seu pai também, às vezes, fala, por que você mexeu aqui? Não sei se era assim. Com certeza. E com o passar do tempo, todas as mudanças e melhorias feitas na minha casa e feitas na casa dos meus parentes e amigos próximos tinham a minha supervisão e opinião. E eu não tinha ainda percebido que eu estava vivendo a arquitetura desde o início. Né? Só depois das provocações do período de vestibular que eu percebi que o meu propósito de vida era realmente transformar ambientes, criar atmosferas e, como consequência disso, transformar a vida das pessoas. Né? Eu acho que esse é o maior propósito de todos nós, tanto o meu como arquiteto, vocês com a empresa da Bartz, né? E também ela mudando completamente, né, a nossa vida com o doce. Exatamente, você sabe, você vem falando, né? Desde criança eu também tenho uma experiência com a minha família. Sim. Todos muito na família de italiano e espanhol, que gosta de comer, que gosta de muito, se reunir, né? falar. Você faz pucheiro também ou não? E assim, oi, desculpa. Você faz pucheiro também? Faço! Esse a gente tem que marcar, eu acho que no próximo, porque eu vou mostrar o meu lado culinário salgado também. Sim. Mando bem no doce, mas também faço umas comidinhas boas. E voltando, a minha família sempre esteve reunida muito na cozinha. Então, assim, a sala quase não existia.
que existia ali era a cozinha. A reunião sempre foram na cozinha. E sempre o quê? Fazendo comida e comendo, né? É lógico que antigamente a gente não tinha essas cozinhas maravilhosas que a gente tem hoje, arquitetadas, planejadas, né? Mas era uma cozinha muito gostosa, onde a minha avó fazia aquela reunião de família com muita gente e sempre estava ali. E é o que marca, né? Muito memória afetiva. Eu acho que a memória afetiva é tudo. Você falou algo muito importante, né? Hoje que nós trabalhamos com móveis, né? Antigamente a gente recebia visitas, ia para uma sala ou ia para algum outro lugar, nunca ia para a cozinha, Verdade. né? E hoje mudou, né? Exatamente, como é que muda isso, né? Hoje o meu convidado vai para a cozinha. Enquanto a gente está conversando, estamos ali na minha casa, cozinhando. A minha sala é praticamente nula também, porque eu tenho um espaço bem amplo na cozinha, então assim, todos estão reunidos na cozinha. E a minha casa é escolhida para fazer as reuniões. E a cozinha é o principal E hoje que a lugar. maioria dos brasileiros Eu hoje acho. gostam de interagir, comer, tomar um vinho, né? Degustar a comida, né? E cozinhar e ir comendo, né? Conversando com os amigos, né? Uma coisa muito gostosa. Exatamente. Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco mais técnica, tá? Não mais técnica, porque você me despertou alguma coisa que você falou, pô, a arquitetura me escolheu, porque desde o começo da minha infância que eu me entendo por gente, vamos dizer assim, né? Você sempre foi para a arte de mudanças, de criações e tudo mais. Então você não fez nem teste vocacional para fazer vestibular. Não precisei. Não precisei. Você já foi direto ali? Foi uma coisa bem automática, né? Tá. E assim, onde eu vou entrar com essa pergunta também, né? Porque hoje em dia vai ter jovens, vai ter pessoas que estão indecisas também, né? Eu acho que você falou um pouco disso, acho que a pessoa talvez se demonstre interessada. Fala, puxa vida, às vezes eu tenho uma vocação para isso, nasci para isso, mas eu tô E não teve indo um pro outro estalo caminho. que o Luxon teve, né? Exatamente, às vezes vai ser um caminho insatisfatório, né? Porque, por exemplo, hoje você 25 anos, com a opinião formada, já formado, já entregando projetos, que daqui a pouco a gente vai ver alguns projetos. Eu acho que tem aí, né, diretor, algumas imagens aí. Aí a gente vai ver essas imagens, vamos falar. Né? Conheço a loja que você prestou serviço também lá em Ilhéus, uma loja fantástica que entrega projetos também maravilhosos, né? Isso, como a loja dele aqui. E agora você está também com uma parceria também, queira sim ou queira não, além de você ser apresentador, você também é o empresário, Com né? certeza. Temos a Bartz em Vila Matilde, a unidade da Vila Matilde, que é minha, a unidade da Vila Madalena, né? E o Luxon sendo um dos cash do nosso grupo para poder fazer os móveis. E qual que quando você entrou na Bartz, o que te impulsionou para a marca? A Bartzen, ela é uma parceira de muitos anos de projetos, né? Lá na Bahia, a maioria dos projetos, eles são muito próximos do mar. São apartamentos, vista mar, casas pé na areia. E esses clientes, eles precisam de ferragens que tenham resistência, que tenham durabilidade. Então, eu não tinha para onde correr. A Bartzen foi uma parceira que atendia todas essas necessidades dos meus clientes da Bahia. E lá, a Bahia ela é muito turística. Então, o mar azul, o céu azul de Ilhéus, ele atrai turistas do mundo inteiro. Então, quando eu trabalhava na Bahia, eu atendia... A maioria dos meus clientes que eu atendia eram clientes de diversas regiões do Brasil. E quando esse projeto era finalizado, que eles viam todo aquele conforto, a sofisticação, e eles só podiam usufruir disso 2, 3 vezes no ano, porque eram clientes de outras regiões, né, do Brasil, e aí eles resolveram levar tudo isso para suas casas, né? Então assim eu fui saindo de Ilhéus, onde eu já trabalhava com a Bartzen, e fui para Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, diversos estados, inclusive São Paulo, né, que foi onde eu cheguei. Eu comecei aqui atendendo esses clientes que eu já atendia lá na Bahia, e aqui em São Paulo os clientes eles são muito exigentes, são muito detalhistas e assim, te digo uma coisa, muito mais do que eles, eu. E quando eu cheguei aqui, eu precisava de fornecedores que tivessem toda essa qualidade, né? Que entregassem ao meu cliente prazo, atendessem tudo que ele precisava. E aí eu procurei a unidade da Bartzen aqui, né? Que foi quando eu conheci vocês. Fui super bem atendido, adorei a versatilidade da empresa. E aí agora eu levo para onde eu vou. Muito bom. E aí, Loris, como que tá saindo os docinhos? Como que esse doce você desenvolveu? Essa é uma Carolina Red Velvet. Red Velvet todo mundo conhece. Eu não posso trabalhar nesse negócio, minha língua não dona. Não, daqui a pouco vocês vão provar e vocês vão me falar. A Carolina é um doce muito leve,
porque é de uma massa extremamente leve. O doce dele também vai ser um doce Nossa, suave. tá dando água na boca já. Você já vai provar já. Tô preparando aqui, você já vai provar. Mas eu também tenho uma pergunta pro Luxon. Luxon, você falou que você projeta residências, apartamentos. Eu queria saber se você faz a parte comercial também, porque, como eu disse no começo, eu estou muito interessada e eu queria muito saber como que funciona. Essa parte comercial é para negócios, para cozinhas industriais, de repente, Até pegando um gancho na complementação, porque todo empresário tem uma casa. Sim. Né? Em casa ele é o dono da casa, né? Ali, mas da empresa também, ele é um empresário que necessita também de imóveis. Essa pergunta é muito interessante. Esses projetos corporativos. Então, eu já fiz muitos projetos, né, corporativos, bares, restaurantes, hotéis, e assim, sempre tem a cozinha, né? É indispensável ter a cozinha e você precisa pensar na cozinha de diversas formas. Cada cliente, cada projeto, ela tem necessidades diferentes, né? Por exemplo, ela estava ali comentando sobre as sensações do doce, sobre as cores do doce. Então, para você ter um projeto de cozinha assertivo, por exemplo, você tem que fazer toda essa entrevista com o cliente. Quais experiências o cliente precisa ter nessa cozinha, né? O que eu preciso implementar nessa cozinha? Então, isso é muito importante no início da conversa. Também, né? Sim. E ser diferente, porque hoje eu trouxe aqui para vocês uma Carolina Red Velvet. Você não vai encontrar numa padaria uma Carolina Red Velvet. Você vai encontrar aquela Carolina tradicional. E o que a gente procura quando a gente está num ambiente diferenciado é algo diferente. Por isso, hoje eu trouxe a Carolina Red Velvet para vocês. Muito bom. Vocês já vão provar. Quase. Na verdade, acho que todo mundo é um pouco de arquiteto, né? Todo Porque mundo tem que ter a criatividade aqui. Tem que ter muita criatividade sempre. Eu falo, então, os meus clientes também são muito exigentes. Então, ele procura algo diferenciado. Ele não quer, se for para eu fazer a mesmice, ele vai ali na padaria, ele vai comprar no supermercado. Mais do mesmo, né? Que é uma coisa comum. Sim. Eu acredito que os seus clientes também te procuram por conta disso, ser diferente. A maioria dos clientes, eles me procuram porque precisam da minha opinião, do meu gosto em determinado assunto, né, determinado ponto da sua construção. Mas nós, arquitetos, na verdade, somos grandes tradutores de sonhos, né? Então, por isso que você comentou que todo mundo tem um pouco de arquiteto. Na verdade, todo mundo sabe o que precisa. E precisa que o arquiteto traduza isso através dos ambientes, construindo edificações. Então, é muito importante que o arquiteto tenha essa sabedoria de ouvir, de ter essa conexão íntima com o cliente para que ele possa traduzir tudo isso no projeto. Isso, imagina, isso acontece muito com o meu doce também, porque eu falo que a gente tem uma preparação enorme, não é só chegar lá e falar assim, eu acho que eu vou fazer e acabou, não, tem que ter um preparo antes, tem que arquitetar, tem que planejar, porque senão não sai. E o que acontece muito às vezes também é que os clientes, eles chegam, né, no início, supostamente achando que querem determinada coisa, e com o passar dos estudos a gente percebe que o que ele realmente queria e precisava era uma outra coisa. Mas tudo sempre é sobre o cliente e nunca sobre mim. A gente, como eu disse, né, é um grande tradutor desses sonhos. São aquelas coisas, né? Eu gosto mais do vermelho, mas porém ele gosta mais do verde. Mas a minha opinião do vermelho eu não posso colocar. Sim. Mas essa é uma pergunta bem interessante que você falou em relação ao briefing, né? E que a gente pega muito dentro das lojas também, né? Principalmente na hora dos projetos, que chega as pessoas, chega lá o consumidor, que ele já mentalizou algo que ele quer dentro da casa dele, da residência ou até mesmo dentro do corporativo. Mas chega na hora do projeto, Luxo, ele não consegue externar isso, né? Aí a gente vai ter que usar de algumas táticas para que a gente possa estar captando, pegando esse briefing aí, né? E para que a gente possa construir. Como é que você usa essa taxa? Como é que que caminho que você pega? Por onde você vai? Você vai pelo emocional? O processo de criação dele, né? Como que seria? Porque são particularidades, entendeu? Porque o meu estilo de vida é diferente do dele, né? Eu acho que isso importa também. Manias, né? Cada um tem suas manias. Cada um tem desde o início desses processos, durante as entrevistas, durante os encontros, reuniões, eu preciso estabelecer uma conexão íntima com o cliente. Né? Tem que se envolver com o cliente, entrar na vida dele. E isso, eu costumo dizer também assim, as mãos são minhas, mas eu preciso pensar como o cliente, né? E você comentou sobre a gama de variedade de opções que hoje nós temos. Hoje ela está fazendo uma Carolina
Red Velvet, né? Quantas Carolinas existem? Quantas cores existem? Quantos sabores existem? Qual é a do meu cliente? Então, o arquiteto tem que saber determinar isso, né? Entender, né? E isso é. O mercado hoje ele tem uma gama de materiais, de texturas, de cores. Trabalhar com empresas que têm esse leque de opções é um privilégio muito grande. Tu teve dificuldades com esses leques com a Bartz ou não? Então, eu acho que em todo projeto, né, sempre tem um desafio. Às vezes acontece, né, de você ficar um pouco perdido, mas a gente tem que sempre se basear em uma roda de cores, seguir uma paleta para que o projeto seja assertivo. Sim, né? legal. É fundamental. Qual sensação que você quer passar? Qual sensação você quer passar com a sua Carolina Red Velvet? Nós precisamos pensar. Falou, nossa, vocês estão na paleta. Sim, e era meio sem combinar. Não. É lógico, é a cor da minha marca, então eu procuro vesti-la sempre. Uhum. Mas é isso, é a paleta, é você entender o que a sua loja precisa, no caso a minha, entender o que o seu cliente precisa, o que o seu cliente quer. Mas eu também tenho outra pergunta, eu tô cheia de perguntas hoje, né? Porque eu tô muito interessada nos seus projetos, então eu tenho um monte de pergunta pra você. O meu cliente chega lá e ele fala assim, eu quero um bolo de 1 quilo, mas eu quero ele 3 andares, eu quero um lustre pendurado nele. E eu falo assim, gente, não dá, não tem como ser assim. Uhum. Como que você faz com os clientes que ele quer fazer um projeto enorme, que seria para uma casa, não sei de quantos mil metros quadrados, e ele tem um apartamento um estúdio? Como que funciona? E é a tendência hoje do mercado. Isso É que é o grande desafio hoje, né? Eu acho que é isso. Os desafios são muitos, né? Acontecem essas situações. A gente, como profissional, tem que procurar o equilíbrio, pensar como harmonizar tudo isso. E existem várias formas. Às vezes ela comentou sobre os espaços compactos, né? Os móveis planejados, eles permitem que a gente use cada centímetro do espaço. Então, é uma coisa maravilhosa. Assim, os móveis planejados hoje é uma grande ferramenta que nós, arquitetos e designers, temos para poder concretizar o sonho do cliente. Então, eu uso de diversas ferramentas para poder conseguir comprimir tudo que ele precisa e ainda assim ser leve. E a Bartz consegue atender você com as tendências do mercado? Sim, com certeza. Como eu falei, é um privilégio muito grande trabalhar com essas empresas que têm essa gama de materiais, né? Você saber utilizar tudo isso é muito importante. Hoje a gente tem diversas tendências o tempo inteiro e assim, é uma coisa que eu converso muito com o meu cliente. A gente tem que estar sempre de olho nas tendências, eu procuro sempre estar acompanhando as feiras, as principais exposições de arquitetura e design, mas no projeto do meu cliente, o projeto precisa ser sobre ele, né? Porque as tendências passam, mas o estilo fica e permanece para sempre. Quando você faz uma coisa personalizada, ela dura anos, né? Os móveis planejados é sobre planejar e não apenas decorar, né? Então você tem que levar em conta uma série de fatores. Às vezes o cliente quer um lustre enorme. Por que é que ele quer esse lustre? Né? Você tem que pensar em todas essas coisas para que no final o resultado seja assertivo e a gente obtenha sucesso. Que legal. A gente está falando da Bartz, né? Mas vamos falar um pouco da Bartz também, o que é a Bartz, né? Por trás disso, porque hoje o Luxo conhece a Bartz, né? Sim, sim. Eu tenho certeza que a chefe também vai mudar todos os móveis da casa dela, do Bartz sim, agora. com certeza. Né? Mas o que é a Bartz, né? Hoje, para quem não conhece a Bartz, hoje é uma indústria, né? Que está dentro do grupo K1, né? Que se tornou hoje a maior indústria de móveis planejados, de imóveis, né? Da América Latina, né? E dentro dela tem algumas marcas, dentro dela a Bartz. A Bartz hoje você pode criar e desenvolver muitas coisas. Por quê? Porque ela não é modulada. Como você falou, e deixa eu ver, ela é planejada. Exatamente. Né? Você consegue fazer um planejamento porque ela é 100% editável, tanto na largura, quanto na altura, quanto na profundidade. Né? Nós conseguimos fazer peças usinadas. Esse aqui teve um desafio muito grande uma vez com o pessoal da Chanel. Fala aí o desafio que você teve. Fizemos uma mesa com os pés estilo Chanel. E o cliente ficou muito satisfeito. Talvez você pode falar, diretor, o nome da marca? Pode divulgar? Vai ganhar, então. Você falar propaganda de graça, né? Uma Carolina. Vai ganhar uma Carolina de graça aí e tal. Os móveis planejados, eles são totalmente personalizados. É uma coisa que nos meus projetos eu me atento muito. E nunca deixar o ambiente parecendo que é uma coisa modular, uma coisa pré-moldada. Encaixada ali, não, né? Então, não. Então a gente vai projetar de acordo com o ambiente dele. Com os meus clientes eu gosto de desenhar sempre um design exclusivo, peças únicas. Só o cliente vai ter aquilo,
né? Aquilo é como se fosse uma roupa personalizada, Sim. né? Não é nada pré-moldado. Através É uma dos assinatura móveis... do próprio cliente. Isso, exatamente. Através dos móveis planejados, eu consigo... os móveis Hoje, luxo é você poder. E os móveis planejados permitem. Então, é fenomenal. Que bom. Ô, Luxon, você já falou não para algum cliente? Olha, eu procuro sempre nunca dizer não para os clientes. Eu gosto sempre de tentar atender de todas as formas. Eu não digo não, mas ofereço uma diversa gama de opções que ele pode escolher. Mas acho que nunca ou não. Na arquitetura a gente pode tudo. Em design a gente pode tudo. A gente tem ferramentas, a gente pode ir do céu ao inferno, desenhar todas as cores, enfim. Sempre cabe, né? Sempre é um desafio isso, mas acho que o não, eu nunca dei a nenhum Mas já cliente. conseguiu mudar a ideia de alguém que tinha alguma ideia muito mirabolante? Você falou, Deixa eu fazer uma pergunta. Mude minha ideia que eu sou bonito. Eu É um também, grande desafio, né? eu acho que tem muitos arquitetos que fazem isso, mudam as ideias do cliente. Isso é um grande erro, né? Às vezes você pode, junto com o cliente, descobrir que o que ele queria é uma outra coisa, que o que ele precisa é uma outra coisa. E é o nosso papel Nunca fazer entra em isso. conflito. Não. Como eu Um disse, eu tenho consenso, que tem que ter um pensar como consenso, cliente. né? Eu tenho que Exatamente. pensar sempre como cliente. Então, é um desafio muito grande. Mas eu estou sempre do lado dele, eu sou o maior defensor. Que bom. Você sabe que na minha confeitaria eu também coloco o meu cliente ali como a prioridade total. E aí, geralmente, não falamos não para o cliente, tentamos Sim. adaptar, fazer alguma adaptação, mas é o que eu sempre falo para os meus colaboradores. Imagine que fosse você que vai comer esse bolo, que é a sua família que vai receber essa caixa de bombom, essa caixa de docinho. Você gostaria de recebê-la como? Então, acho que é a mesma coisa com o seu cliente. Não adianta você querer mudar aquela estratégia que ele tem, aquele sonho que ele tem, não vai ficar o que ele quer. Nós somos só tradutores, né, do que eles Sim. precisam. Sim. É sobre isso. Como que a Bartzen te ajuda em questão da confiabilidade que você vai passar para o teu consumidor? Essa criatividade toda também. né? Isso, e a solidez da marca, ela te ajuda muito nisso? Com certeza. Projeto é uma coisa muito importante. Obra é um caos. Não tem como você dizer que a obra para o cliente vai ser perfeita, né? Vão surgir problemas, eu Vai ter os adoro desafios, surgir né? problemas, quando surgem os problemas, porque hoje, com a experiência, eu sei que todos os problemas eles são resolutivos. Então, é primordial que você tenha do seu lado fornecedores, uma equipe que te garanta essa segurança. Então, a Bartzen hoje, com a experiência que ela tem, me ajuda muito, né? Quando eu estou desenhando os projetos, por exemplo, eu gosto sempre de fugir muito dos padrões, mas a ergonomia, ela é sempre lei. Né? Eu fico sempre muito atento às medidas, a todos os detalhes, procurando produzir algo único, mas os especialistas em móveis da Bartzen eles têm um conhecimento sobre móveis planejados muito maior do que eu. Então é um aprendizado constante. Sempre que eu posso, eu gosto de deixar interiores de determinados móveis para que esses especialistas desenhem. Nós, arquitetos, além de tudo, somos, na verdade, grandes maestros de uma grande sinfonia. É isso aí. E nós precisamos da ajuda dessas pessoas. Sim. Nós precisamos de pessoas competentes. É verdade, é verdade. É como se diz, né? Você tá com a baqueta lá, né? E uma mexida errado pode distorcer todo. Eu não entendo muito de orquestra, mas eu assisto bastante, né? Mas, por exemplo, o cara do violino pode tocar errado em relação ao trompete, sei lá, né? E também uma coisa também bem interessante que você está falando aí, e às vezes vai muita gente lá, vai o casal, ou vai a família inteira, né? Sim. E aí a família inteira quer discutir o projeto. E o Luxo no meio. E cada um tem uma opinião Tentando diferente, organizar né? tudo. Vai até o cachorrinho junto, né? E como é que você consegue administrar esses conflitos, harmonizar esse daí e falar assim, olha, esse é um projeto que vai agradar 1, 2, 3, 4. É sempre um desafio, mas graças a Deus eu consigo atender todos, né? Eu procuro sempre estabelecer uma conexão muito íntima com o cliente, entender até onde ele pode ir, né? Oferecer todas as possibilidades e escolher o melhor caminho. Às vezes eu ofereço 1 ou 2 possibilidades ao cliente, mas eu sempre sei qual é a melhor. Mas eu sempre deixo que ele decida.
né? E Sempre o cliente em primeiro lugar. Sempre o cliente em primeiro lugar. A gente precisa dar valor às coisas que não têm preço. A casa é o coração da família. Exatamente. Então a gente tem que atender a todos. Ele tem que se sentir bem na casa que ele está realizando o sonho dele, né? Sim, sim. E- A casa precisa sempre ser um lar, né? Isso. Nós não Você arrancou produzimos da minha boca só, agora. é difícil. A gente não edifica só, a gente precisa produzir lares. Sim. É o lar onde vai ter satisfação de fazer um convite para um amigo, Sim, pra um parente, sim. dele estar ali também com a família, né? A satisfação de fazer doces lindos. Já vamos Exatamente. provar, já Olha vamos aí. provar. Tá ficando lindo, Você hein? viu? Eu fiz um brownie, eu coloquei, é o mesmo brownie, só que ele tem duas variações. Aqui ele é um brigadeiro branco com pistache e aqui ele é um brigadeiro de chocolate com amêndoas. Então tem essa variação no mesmo Que produto. delícia. Aí entra outra questão. porque Só a tudo Baxencast que tem Exatamente. isso. É. Exatamente. Entra a mesma questão. É um único produto com variações. Você consegue fazer isso? Hoje é uma necessidade, né? Interessante Essa essa pergunta. versatilidade Olha que pergunta. é muito importante. Os móveis planejados, eles permitem isso. E assim, hoje nós arquitetos precisamos de muito mais. Só um sofá-cama, por exemplo, não resolve a minha necessidade. Uma mesa, aquela mesa abre e fecha que a gente encontra em muitos bares, padarias. Hoje eu não preciso só de uma mesa de abre e fecha, eu preciso que ela seja extensível. Eu preciso de painéis de TV que sejam giratórios. Então, assim, a marcenaria me permite, os móveis planejados me permitem ir além, né? É uma passagem que a Bartzen me dá para poder viajar e é maravilhoso. Surfar Essa nessa versatilidade ideia, né? Surfar. é uma necessidade hoje para nós arquitetos, principalmente com o mercado. Não te deixa limitado, né, cara? Não, de jeito nenhum. O céu é o limite da criatividade. O céu é o limite da criatividade. A gente tem muitas possibilidades e justamente por isso é preciso saber qual caminho tomar, Sim. né? Diretor, põe algumas imagens de projetos dele, do Luxon aqui pra Moço, mostrar. enquanto não entra as imagens aí, eu tô já sabendo que já tá pegando passaporte para atender fora do país. Isso, essa história é muito interessante. Eu fiz um projeto de um amigo aqui em São Paulo e aí ele resolveu fazer um open house e nessa festa, quando eu cheguei, já estava me esperando um casal de futuros clientes, eu ainda não sabia que ia ser meus clientes, e eles já me abordaram querendo fazer um orçamento. Eles tinham um apartamento no mesmo prédio do meu amigo. Claro que na festa não passei nenhum orçamento, mas agendei uma visita para a próxima semana, fui na casa, fechamos o projeto, executamos tudo e depois do projeto finalizado, eles me convidaram para esse projeto internacional em Nova York, no Upper West Side. Eu não pude ir presencialmente, mas os meus clientes eles foram os mestres de obra da reforma. Eles iam me mandando tudo, ia mandando foto, eu fui dando todo o atendimento, a consultoria online e foi um sucesso. Legal, né? eu não você sabia que a Bartzen, né? Eu ia Ela tem falar isso. todas as Olha só documentações, que aprovações delícia. para mandar móveis Nós para somos qualquer a lugar do única país. marca do Do mercado mundo, aliás, né? que temos o certificado para poder revender as madeiras para fora do país. E já temos lojas também lá, né? Sim, sim. Em Orlando. Hoje o Né? Grupo Kaoli já exporta para 46 países, né? Então a gente está no início de uma nova loja também. Em fora do Miami país. também temos uma loja também. E terça-feira que vem eu vou ter uma reunião, o pessoal quer montar uma loja lá fora também. Tomara que ele me convide para uma inauguração. Preciso de vocês já. Mas vamos lá, Preciso de vocês diretor, você colocou um início de uma imagem aqui. A gente está em obras aí. Tá em obra, Tem né? obras aí, né? Tá em Isso aqui é quando obra. você pega. É. Não, antes. Esse Aí é o já- antes. Não, aí já era quase um depois, né? A gente já consegue ver que a gente tem um painel na televisão, Tá bem, um home bem- de TV. a foto bem feia aí, com bastante coisas, materiais em cima, mas está começando A gente está lapidando, surgir, né? lapidando. Esses clientes, eles são muito especiais, são super exigentes também. Certo. Tem um bom gosto extremo, eu aprendo muito com eles. E na casa foi uma grande transformação, Tá. né? Porque a identidade deles não estava naquele ambiente. E através dos móveis planejados com a Bartzen, eu consegui trazer um pouco disso, né? Eu transformei de novo a casa deles em lar através dos móveis planejados. Olha só. Foram pequenas transformações que nós fizemos que modificou tudo.
Acho muito legal você estar falando isso, porque eu também gosto de estudar o meu cliente. Hoje a gente tem as redes sociais que permitem isso a gente, né? Então, às vezes, a primeira pergunta que eu tô quando o cliente quer fechar alguma coisa que seja específico comigo lá na loja, tem as meninas de vendas, mas eu quero falar com a confeiteira. Eu faço uma maior questão de lá atender. E a primeira coisa que eu pergunto, me passa seu arroba? Por quê? Eu vou lá estudar ela. Porque não adianta eu querer fazer pra ela uma festa, ela quer encomendar bolo, salgado e docinho. Só que eu vou oferecer pra ela um bolo de café e ela não toma café. Então, assim, eu vou lá e vou estudar ela. Eu já vi ela tomando, tem alguma foto dela tomando café? Então eu posso oferecer. Será que ela costuma ir em alguns lugares que é para degustar alguns doces, algum bistrô, algum restaurante, alguma confeitaria? Então eu vou estudar um pouquinho essa o briefing cliente, que nós fazemos, né? Exatamente. Nós empreendedores, a gente tem que transformar o simples em extraordinário e oferecer sempre mais do que o cliente espera. É sobre isso que você está falando, né? De ter essa conexão íntima com o cliente para que você possa ir além e sempre surpreender. É muito importante. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a chefe, aqui, a chefe confeiteira, Aline. Vamos lá. Eu assisto muito o programa Masterchef, vai dar outra propaganda também no programa aí, né? E quando eu vejo os jurados ali, né, eu sempre penso, como que eles, que propriedade que eles têm ali, ou particularidade para estar aprovando um prato. Porque paladar é uma coisa muito particular de cada um. Sim. Por exemplo, ontem eu assisti o Reprise e eles amaram uma sardinha, eu detesto sardinha, né? Então isso vai muito de paladar. Como é que você age para conquistar o paladar de todo mundo? Bom, primeiro eu vou no meu gosto pessoal. Eu tenho que falar isso, porque assim, eu sou alucinada e apaixonada por doces. Então, todo dia eu como um docinho. A minha nutricionista briga comigo, eu vivo numa dieta constante, mas eu sou uma alucinada por doce. Eu falo que o doce, pra mim, ele funciona mesmo como um combustível e também funciona como uma droga, aquela que você, se eu não comer, eu entro em abstinência. É necessário. Então ela é viciante pra mim, ela é necessária pra mim. Só que eu vou pelo meu gosto, porque eu amo doces. Só que eu não gosto daquele doce que pega aqui, aquele doce muito doce, aquele doce muito enjoativo. Eu não gosto, então eu procuro trazer o meu doce para um doce um pouco mais suave. Aqui eu fiz uma mistura de um doce que é um brigadeiro branco. Mas a hora que você morde o brownie, tem o contraste do chocolate meio amargo. Sim. Então não vai ficar um doce enjoativo, ele vai ter o equilíbrio. Trabalho também muito a memória afetiva. Eu gosto de lembrar dos doces que a minha mãe e a minha avó faziam. Então, assim, tem um bolo gelado de coco lá na loja que não tem como você comer e não se lembra. Você comeu? Não, mas ele vai, aí depois ele faz uma chamada de comida, acabou o cachê, você sabe de todo. Então, mais ou menos isso. E eu falo assim, não tem como não lembrar do nosso passado, das nossas avós, das nossas mães, de festa de escola, onde a sua mãe mandava aquele bolinho embrulhado para a escola. Então eu falo, adoro isso, de remeter à memória afetiva mesmo. E assim, o meu cliente, eu falo que a opinião dele conta muito para mim. Então eu sempre prefiro ouvir, mesmo que haja críticas negativas, não fico triste, chateada de forma porque assim, é um feedback que leva eu a procurar onde estou errando e fazer me aprimorar, fazer com que eu corrija aquele erro da melhor forma possível. E tem consumidores, Lucas, que pede essa memória afetiva o que ele viveu no passado, a casa dele, e tenha que puxar do passado para o presente? Sim, sempre. A gente precisa imprimir a identidade do cliente no projeto, né? As memórias afetivas, elas sempre estão presentes. Às vezes a gente incorpora algum móvel da avó, da mãe, né? Às vezes ele tá com aquilo, ele adora aquilo, tá ali no canto escondido, uma joia, e ele precisa que a gente... Isso, a gente consegue incorporar tudo, né? É muito importante isso que você falou das memórias afetivas. A arquitetura tem muito a ver com isso. Aquele abajur de tecido que você fala assim, nossa, não tem mais nada a ver. Mas o seu cliente, ele vai querer ele lá no canto da sala dele. Adoro os abajures de tecido. Gente, quem foi que disse que os abajures de tecido passaram? É uma coisa super contemporânea, né? Tudo sempre tem o seu lugar de ser encaixado. Vou te contar um dos bolos que a gente mais vende na confeitaria e nos eventos, em feiras que a gente faz. É um bolo de ameixa com doce de leite. Aí você fala assim, nossa, mas ameixa é uma coisa antiga. Os jovens acham que como você fala assim, não vou gostar de ameixa. Mas não,
eles lembram realmente, trazem aquilo, né, do passado. E o paladar puxa muito a memória, Puxa, né? porque assim, falando de marcas que a gente tá falando, hoje só o Leite Ninho e a Nutella é um produto totalmente industrializado que você vai lá e compra e coloca em cima de um bolo. Pra mim, uma confeiteira que faz só bolo de leite ninho e Nutella, ela não é confeiteira, porque Ela é uma montadora. ela é uma montadora, ela reproduz um doce ali. Pegando esse gancho teu, a mesma coisa, aquele marceneiro que vai e manda cortar madeira naquela empresa, que eu não vou falar o nome, e corta e monta, é um produto. Qualquer um que vai ter. Conosco não, né, Luxon? Qual é o teu feedback nisso? Sem contar as sequências de dores de cabeça que essas experiências proporcionam, né? Eu, infelizmente, já passei com clientes que tiveram esses problemas e, assim, é um arrependimento enorme, né? Você investir em móveis que têm uma qualidade, uma garantia, dura décadas, né? Aquilo é feito para você, é uma maravilha. Então, é primordial. É a experiência... Único, né? E é único, né? Isso é. A experiência me ensinou que esse tipo de empresa, esse tipo de fornecedor não pode estar trabalhando com você. A gente precisa dos melhores, né? Olha como que é interessante, né, a nossa vida, né? Se a gente fosse falar, qual é a sua profissão? Eu sou arquiteto. Eu sou... confeiteira. Mas você viu como... Uma coisa puxa, né? Sim. Um link teu já puxou pro dele. E aí você falou do passado, e você falou, não, realmente a gente entra no passado, e aí você falou de outra coisa, ela encaixou aqui também. É importante lembrar que para você ter uma experiência premium, você não precisa gastar muito, envolver muito dinheiro. Basta ter estudo, né? Você ter tecnologia e estar do lado de pessoas que permitem que você possa realizar tudo, né? Então, assim, às vezes é um grande preconceito e aí procura um marceneiro, uma mão de obra que não é especializada e aí depois a sequência de dores de cabeça é enorme. Eu vou até fazer uma pergunta para ti, mas vai encaixar um pouco no seu, mas eu vou falar de uma outra forma, que eu não posso esquecer. Hoje a gente vai em muitas feiras, hoje está tendo aqui em São Paulo a Casa Cor, que você estiver visitando lá já, vê algumas tendências. Sim. Então o mercado ele dita tendências, né? Mas só que dentro de mim eu já tenho o meu ideal do que eu quero. Né? Essas tendências às vezes são conflitantes na hora de um projeto? Não, eu acho que assim, é sempre as tendências, né? São releituras, né? Que trazem à tona coisas que você já gostava. Então hoje, por exemplo, uma grande tendência do minimalismo com texturas. As texturas permitem que você tenha sensações entre atmosferas, né? E ao mesmo tempo a gente tem o contraste do maximalismo e opulência, que também é uma tendência. Então, assim, o mercado atende a todos, né? As tendências, elas abraçam mesmo aquelas pessoas que acham que não se identificam com o novo. Tudo está encaixado. Eu vou perguntar, a paixão faz a diferença? Total. O que faz? Eu falo que quando eu tô muito estressada e ou algum problema pessoal, eu falo assim, gente, não dá. Não dá porque eu transmito todo aquele meu sentimento para um meu produto. Então não tem como. Eu falo, é amor, é paixão, você faz com carinho. Eu não vou fazer. Se for para chegar e fazer de qualquer jeito, eu não vou fazer de qualquer jeito. Porque o resultado disso, o financeiro, é a segunda ou terceira parte. Primeiro vem a satisfação, né? Sua, a satisfação de quem está consumindo, né? Ou seja, exatamente, ou seja, um novo projeto, né? E eu passo isso muito para os meus colaboradores também. Eu falo assim, a partir do momento que você entrou aqui, é lógico, os problemas existem, né? Claro. Mas assim, tenta deixá-los eles do lado de fora da cozinha. Se você precisar, pode até sair lá resolver. Mas dentro da cozinha, você tem que passar o que você tem de melhor. Porque é uma outra pessoa que vai estar consumindo, né? Ela não pode consumir aquela energia negativa, aquela frustração que você está naquele dia. Ou algo de ruim. Eu acho que a comida, no meu caso, eu acredito que no seu também, transmite muito isso. Então é paixão total. Paixão pelo que faz. É preciso, resumindo um pouco do que você disse, é preciso se cuidar para poder servir o outro, né? A gente sempre está disponível para servir essas pessoas, então a gente tem que estar bem. É fundamental. O amor é o que move tudo isso, né? A arquitetura é um estado de espírito que funciona 24 horas no dia. Quando eu estou na padaria fazendo aquela análise arquitetônica no espaço, quando eu estou no elevador com um futuro cliente, né, ouvindo uma experiência que ele já teve, enfim, é uma coisa que move a gente o tempo inteiro, né? Você precisa estar bem para poder cuidar do outro. Qual é o momento que vem as inspirações? Em
Então, as inspirações, elas não vêm em um momento específico. É uma construção, né? As viagens, a experiência que eu tenho em determinados lugares, elas vão me proporcionando ideias e eu vou construindo ao longo do tempo. E quando eu estou com o cliente, ele comenta uma coisa e fala, nossa, já passei por uma coisa percebida, já sei o que é que você precisa. Então, as ideias todos os dias eu estou construindo e me alimentando de ideias. Que legal. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Às vezes eu tô em casa e eu tô fazendo Uma coisa outra puxa a coisa. outra. Olha aí, Exatamente. E assim, há pouco tempo atrás até tive um desentendimento com uma pessoa, falou, mas você não para de trabalhar nunca? Eu falei, não, porque nós estávamos conversando sobre um outro assunto e eu virei e falei assim, nossa, mas amanhã o doce que eu vou fazer, eu não comprei a amêndoa, o pistache, a amora, a framboesa. Ué, mas você já não parou de trabalhar? Nós estávamos falando sobre outra coisa. Só que assim, você tá sempre ligado, não para. Então, e às vezes nesse momento surge a nova ideia. Você não tem amêndoa, você não tem um pistache, então o que eu posso fazer com isso? E às vezes você descobre que aquela situação, ela te permitiu uma coisa ainda maior. Né? É o caso do limão. Você pode fazer uma limonada ou você pode fazer uma torta de limão. Então é importante lembrar que todos os problemas eles são resolutivos, né? E quando você está do lado de pessoas que te ajudam, então é fundamental. Tu pegou um gancho aí que eu tenho como ditado de vida: problemas não se administram, se resolvem, né? Sim, com certeza. E na arquitetura a gente administra muito isso, né? Como eu comentei, a obra. Durante a execução da obra, são muitos profissionais ao mesmo tempo, são muitos processos ao mesmo tempo, e assim, se aqueles processos eles não têm uma qualidade, eu não confio naquelas pessoas, se torna um problema que as pessoas não vão conseguir administrar porque veio desde o início. Então, os arquitetos são uma peça fundamental durante o processo de obra, né? Com o arquiteto lá, não é que não vão surgir problemas, mas eles vão ter soluções rápidas, né? Imediatas e inteligentes. Exatamente, acontece isso na minha cozinha. Somos em vários colaboradores. Se um falha, parece que vem um efeito dominó. Tá. Então é assim, eu falo assim, eu tento fugir um pouquinho dali, não quero ficar tanto tempo, mas assim, parece que você tem que ficar ali, olha, aqui é isso, esse aqui, ali, você vai e faz dessa forma, porque assim, é um complemento. Então, assim, tão importante quanto o arquiteto, é importante a confeiteira lá dentro da cozinha também, porque eu falo que a gente deixa de ser só, no meu caso, só a dona, só a empresária, só a empreendedora. Eu sei o que eu estou fazendo lá dentro, então eu consigo passar um pouquinho disso para eles. Na hora do desespero total, eu chego e apago o fogo, sabe o bombeiro? É um incêndio, vai lá e apaga o incêndio. Eu acho que é isso. E a gente precisa, né, ter esse porto seguro sempre. Tá trabalhando com pessoas que têm uma experiência, que podem te ajudar, te permitem solucionar, e isso com muita tranquilidade é fundamental. É muito boa essa troca de experiências, né? Você trabalha com comida, com doces, salgados, doces, e nós realizamos sonhos construindo uma casa, mas tudo se liga, né? Tudo é um conjunto, né? Muito bom. E quais são as... Desculpa, pode falar. Qual que é o teu feedback em questão do cliente quando você realiza o sonho dele? Qual a sensação que te dá daquela realização do teu cliente? Olha, se eu te contar uma coisa, parece até inacreditável. Quando o cliente ele chega relatando que adorou, que possibilitou a ele diversas coisas, eu penso assim, nossa, concretizou o que eu já imaginava, né? Eu não me surpreendo mais porque eu já espero isso. Né? Eu trabalho para que isso aconteça. Eu só me surpreendo quando é um feedback contrário, né? Aí para mim sempre é uma surpresa. Mas quando o cliente chega relatando isso, eu fico muito tranquila. É como se eu estivesse fazendo uma receita de bolo, né? Tudo que eu botei ali no bolo são ingredientes que vão dar um resultado muito bom, né? Então se você faz um bolo e tira do forno, ele tá lindo, perfeito, é só mais um dia, né? Exatamente. Você fez a sua obrigação, né? O arquiteto cumpriu o seu papel. Eu me surpreendo quando não acontece, não tem esse resultado, né? Então, alguma coisa entrou ali no bowl que não era para estar. Alguma coisa foi de mais, ou de menos, ou faltou. Vamos comer também, né? Vamos, já recebe nós, Pedro. Enquanto que a gente vai comer, né? Eu perguntei aqui. Nós temos, eu não sei se a gente tem guardanapo. Mas vamos ficar na mão mesmo, não tem problema. Não. Vamos lembrar os velhos tempos, né? Fã de família. Vamos começar pelo Red aqui. Tem uma Carolina Red, por aqui. Carolina Red.
Vou pegar esse de pistache. Eu gostaria que minha mãe me visse nesse momento. Nossa, que delícia. Carolina Red. Red Velvet. Vou deixar aqui pra vocês provarem. O Lucas foi no pistache. Ele foi no pistache? Muito boa. Eu fui lá Maravilhoso. estudar o seu Instagram, viu? Se eu vi, eu ia fazer um doce de café, porque eu vi que você toma café, você como eu também gosta muito de café. Mas hoje acabei trazendo o brownie, que é um doce que não é tão doce, um pouquinho diferente da Carolina. Mas tinha que... Nossa, muito boa. Tá bom? Ele tá super Tem que equilibrado. balancear, Né? E sim. tem texturas diferentes, Exatamente. igual na arquitetura, né? Cada elemento Olha, aqui, ele puxou tem pra uma arquitetura, olha textura, aí. né? E o equilíbrio. Você vai provar a Carolina, você também vai sentir 3 texturas diferentes Com certeza, nela. ia comentar isso. Exatamente. E é isso, Pegou eu falo, é que- a construção O do... meu é um brownie de pistache com Brigadeiro branco. Eu quero um. Eu gosto de pistache. E o de outro pistache. é de amêndoas. Eu gosto de pistache agora. Vai de Nossa, pistache esse aqui. podcast da Bartzen não vai dar certo. Já sou gordinho, vai sair mais ainda. Vocês também querem? Vou deixar Olha, aqui. vocês que estão assistindo, vocês não estão sentindo o sabor. Olha. Mas tem que, eu acho que tem que ir Recomendo. lá na loja. Tem que ir lá na loja. Tem que ir lá mesmo. Eu acho que Onde tem que que ir é lá essa na loja loja. mesmo? Tem 2 lojas, 2 unidades. Tatuapé, Rua Emília Marengo, 222. E no Itaim Bibi, João Cachoeira, 380. Nossa. E aí, gente? Aline. Que delícia. Pra Eu só não vou provar, falar que pra vou provar, ir por baixo da mesa, porque não dá pela Não dá, barriga, né? tá? Ah, não. Não dá, não dá, não dá. Não, melhor não. Tá Fique falando mais aí. de perto, tem que inovar também isso, né? Não é passar por baixo. Tem que inovar. Por cima? Depois o Lucas vai dar umas ideias de qual que a gente vai fazer aí. Mas temos que inovar, entendeu? Criatividade. Aline, a gente tá falando muito assim de tendências de imóveis. Existe tendências para doce? Existe. Foi o que eu falei pra você. Hoje a Nutella, que eu não sei se pode falar a marca, diretora? A Nutella é um dos produtos mais usados na confeitaria. E um produto que eu só uso ele porque eu tenho pedidos do meu cliente, porque eu prefiro muito mais cozinhar um leite condensado, fazendo ele virar um doce de leite, do que usar um produto já industrializado. Mas é a tendência. E hoje a tendência do momento é o ninho com a Nutella. Eu tento mudar um pouquinho, a gente gosta muito, um gosto particular, trabalhar com amêndoas, com as oleaginosas, com frutas vermelhas, frutas Pra dar outro frescas. sabor, Eu né? gosto, é um gosto particular meu. Mas ainda a gente sente que tem aquele cliente que fala assim, não, eu quero um bolo de Kinder Bueno, eu quero um bolo de leite ninho com Nutella. E a gente atende todo mundo. E deixa eu te falar também, Aline, hoje tá muito assim falando sobre o açúcar, né? Exatamente. Você trabalha com doces lá sem açúcar? Não trabalho com doce sem açúcar. Eu estou tentando me especializar porque é um produto que eu quero consumir para mim também. Só que eu também ainda acredito É uma tendência. muito. Exatamente. Mas eu ainda acredito muito no açúcar como combustível da felicidade, de trazer aquela... Eu não sei certo o nome, se é a serotonina, o nome do hormônio que traz a felicidade. Mas eu acredito muito ainda no produto, no Eu acho que isso açúcar. nunca vai cair de moda, né? Eu acho que assim, tem que ter Nós vamos ter moderação. são, Moderação, é lógico. Você não vamos vai ter alguns comer. outros clientes que Exatamente. querem, mas a tendência do Isso. doce sempre vai ser essa Exatamente. forma. Você não precisa comer um prato desse de brownie, apesar que eu comeria. Você não precisa comer um prato inteiro. Você pode comer um pedacinho. Eu acho que hoje tudo tem que ser um pouco mais regrado. Por conta de E questões pra- de saúde Sim, também. com eu acho certeza. isso. Para nós encerrarmos, o que você quer passar para o pessoal que tá iniciando a arquitetura e consumir o produto da Bartzen? Olha, para o pessoal que está começando a arquitetura, é importante dizer que tudo é possível, né? Tudo que a gente sonha é possível. Uma coisa, assim, primordial, na minha experiência, é andar do lado de pessoas que conhecem um pouco mais que você, que podem te levar para longe, que te permitem, né, realizar coisas grandes. E, sem dúvida, que todos os problemas, eles são resolutivos, né? Então, é imprescindível você lembrar sempre disso. A gente pode errar durante o projeto. O que não pode acontecer é que isso seja frequente, né? Mas acontece, né? Nós somos humanos e a Bartzen hoje, ela abraça você, né? Ela consegue atender, tem uma versatilidade enorme. Então, é uma empresa, um fornecedor essencial, né? Ter vocês do meu lado foi essencial para que eu pudesse atingir diversos lugares como hoje. Fico satisfeito
que você está contente com a Bartzen e novos projetos virão, né? E vamos estar juntos. Ah, com certeza. A gente tem muito projeto desafiador aí pela frente, já em execução, outros que ainda vão começar a execução. É muito legal. Quero contar sempre com falar vocês. pro seu público? Eu quero. Primeiro Fale. que hoje eu vou levar uma frase do Luxon pra mim, porque acho que era que eu realmente estava precisando ouvir. Hoje a gente pode errar e a gente pode tentar de novo. E errar é humano e não desistir do erro. Eu costumo dizer muito isso sobre as pedras no caminho da gente. A gente vai lá e pula ela. Se tiver que carregar, carrega só um pouquinho, mas que ela sirva de degrau. E eu acho que a experiência que eu estou vivendo hoje, de estar aqui com vocês, me proporcionando, são vocês que estão me proporcionando estar em uma nova experiência, em estar aqui fazendo, cozinhando ao vivo, mesmo que seja de uma forma um pouco mais curtinha, né? Não todo um processo, mas é uma experiência única e muito bacana. Foi maravilhoso, né? E eu espero poder Eu acho que tem que estar todas as compartilhar vezes. com vocês. Eu acho. Eu espero poder estar mais vezes com vocês e a Vai gente estar. compartilhar essas ideias. Eu acho que tem tudo a ver. O profissional que ele é, ou outros profissionais que estarão aqui, acho que tem essa ligação, né? Tudo com tem uma certeza. ligação. Tudo se conecta, Sim, né? exatamente. Tudo se conecta. Exatamente. Eu tenho algo a dizer sobre vocês, né? Porque, vamos supor, hoje, confeiteiro tem muitos. Arquitetos tem muitos. Né? Administradores, no meu caso, então nem se fala. Né? Advogados. Então, hoje nós temos que nos destacar, né? Sobressair, não passando a perna em ninguém, nem pisando em ninguém, que não precisa disso, e sim pelas nossas próprias capacidades. Veja, a gente está no início desse podcast, esse é o segundo podcast. Segundo, Mas eu vou te dizer uma coisa, a gente escolheu muito a dedo quem estava conosco hoje. Porque a gente consegue perceber um diferencial, né? Essa paixão, por isso que eu perguntei, a paixão pelo aquilo que ele faz. Porque eu posso ir em qualquer lugar, vai ter doce. Mas qual é o doce que vai me agradar, entendeu? Como diz minha mãe falava, né? O doce perguntou pro doce, qual é o doce que era mais doce, né? Eu vou dizer o seguinte, qual é o doce que hoje eu posso escolher? Porque visivelmente é uma coisa, mas provando é melhor ainda. Muito bom, muito feliz. Eu acho que você viu, nós somos privilegiados Com em estar aqui com certeza, ele. com certeza. Então, na frente dessa cozinha Bartzen, né? Peço para vocês seguirem a Bartzen Cast, ativar o sininho, Sim, né? sim. O sininho da Loris, Sim, da oi, Aline, gente. né? Vai, oi, Vamos lá, oi, gente! gente. Qual é o teu Instagram? Luxon, teu É o Instagram? Luxon Win. Luxon Win, vou Não soletrar vai- porque é o Não nome vai ter outro artístico. Luxon. É com K no meio, Com né? K no meio. É isso aí. Isso aí. W-E-E-N. Isso. LuckWEN. Então, nessa felicidade que os hormônios do doce transformaram nossas Né? vidas, Deixa eu ficar mais alegre. voltem e assistam o próximo podcast nosso. Exato. Dê sugestões também para que a gente possa É, isso aí. fazer, entrevistar, né? Quais assuntos, porque a gente vai Ó, fazer diversos falem aí os ouvintes da Loris se querem ela de novo no próximo podcast. Por favor, hein, gente? Por favor, eu quero. Vocês falam lá se vocês gostaram ou não. E eu acho que eu vou comer um doce, porque eu vou provar que o meu doce é bom. Ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro. Junto com essa cozinha maravilhosa. Então, eu acho que é isso. E vocês falam lá, vocês querem ver eu aqui de volta. Oi, gente. Eu Que achei eu vou estar aqui de interessante. volta. Então agora eu vou inventar uma nova, hein? Acho que tá bom. Ó, tchau, gente! Tchau, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi meu.